Bem, pessoal, vamos agora, partir para o nosso segundo vídeo, né? Vamos tratar agora aí dos atos de expropriação. Veja, foi realizada a penhora, né? Mas o bem ele continua no patrimônio do devedor. O bem ele continua a pertencer ao devedor. A penhora é apenas o ato de constrição. No ato de penhora foi realizada a avaliação, né? Então eu sei, agora eu já estou com um bem individualizado e o valor desse bem específico. Mas a gente precisa pagar ao exequente, né? A gente precisa pagar ao credor. Então como é que a gente faz isso? Através de atos de expropriação. Expropriar é retirar a propriedade, certo? Então o bem ele deixa de pertencer ao executado, ao devedor, e ele irá passar ao patrimônio de outra pessoa com a finalidade de realizar o pagamento do credor, né? De extinguir a obrigação existente entre ambos. Existem três formas de expropriação que a gente pode falar. Então a gente pode falar da expropriação pela adjudicação, a gente pode falar da alienação por iniciativa particular, e a gente pode falar também, né, da alienação por leilão judicial, né, pela via judicial. Então vamos começar falando da adjudicação, né? O que é a adjudicação? Adjudicar é tomar para si, certo? Então veja, eu retiro o patrimônio do devedor e tomo para mim. Adjudicar é isso, né? Tomar o bem, tá? Nesse caso, quando ocorrer a penhora de um bem, o exequente ele vai poder, tá? Ele tem a opção de ficar com o bem dando quitação à dívida, certo? Então ele adjudica o bem, né? Ele adjudica o bem penhorado, agora ele passa a ser propriedade do exequente, né? E a dívida ela vai estar liquidada, certo? A adjudicação, essa adjudicação, né, é a primeira tentativa que se é dada ao exequente, né? Olha, tem um bem, você tem interesse de tomar ele para si como quitação do pagamento. Extrajudicialmente ela se aproxima àquela forma de adimplemento especial que a gente estuda lá no direito das obrigações. Existe, né, eu posso adimplir uma obrigação pela dação em pagamento. Então o que é a dação de pagamento? Eu altero o objeto da obrigação, né, dando quitação à dívida, dando quitação à obrigação. Então a pessoa me deve 50 mil reais, mas em vez de me pagar 50 mil reais, ela me dá um carro em valor aproximado e eu dou a quitação da dívida, né, recebendo aquele carro. Então é uma forma, né, extrajudicial de pagamento. A adjudicação se aproxima a isso. Eu estou executando uma dívida de 50 mil, eu tenho um carro penhorado no valor de 50 mil, e aí, né, eu vou assumir, eu vou adjudicar o bem para mim, né, dando quitação e extinguindo-se aí o processo de execução. Mas pode ocorrer, né, você pode perguntar, você pode estar se perguntando nesse momento, pode ocorrer do valor do bem, né, do objeto da penhora, ele ser superior ao valor da dívida, né? Então, se o bem, o objeto da adjudicação, né, ele for maior do que o valor da dívida, ou seja, né, o crédito que eu tenho a receber como exequente, como credor, é inferior ao valor do bem. Eu posso ainda assim adjudicar? Posso, desde que de imediato eu pague a diferença. Lembre-se que o nosso ordenamento jurídico ele veda o enriquecimento sem causa. Então a adjudicação de um bem, né, em valor superior à dívida, eu estaria aí confirmando a possibilidade do enriquecimento sem causa. Então, se o valor do crédito ele é inferior ao valor do bem penhorado,
eu posso adjudicar, eu como credor posso adjudicar, desde que, logicamente, eu venha a oferecer, né, depositar, eu venha a depositar imediatamente a diferença. Então eu vou firmar com o juiz o meu interesse da adjudicação e já deposito judicialmente a diferença. Então imagine, né, você tem uma dívida de 100 mil e foi penhorado um apartamento no valor de 200 mil. Eu posso adjudicar o apartamento, dou quitação aos 100 mil da dívida e deposito judicialmente, né, os 100 mil restantes, para que não haja aí um enriquecimento sem causa, né, da minha parte, nem um empobrecimento sem causa também, né, por parte do devedor. Beleza, se o valor do bem é superior ao valor da dívida, já entendi, Bruno. Agora, se os bens penhorados eles não são suficientes para pagar todo o crédito, como é que fica a execução? Eu posso adjudicar o bem? Pode. Você vai adjudicar o bem, certo? Vai abater da dívida, né, o valor do bem, e o saldo remanescente, a execução ela prossegue, né? Tentativa de novas penhoras e assim vai, certo? Então, essas são aí as possibilidades do exequente ele adjudicar, tá? Ele adjudicar o bem, tá? Vejam, pode ocorrer de mais de uma pessoa, né, ter interesse em adjudicação do bem? Pode, porque quem pode adjudicar o bem, né, é o próprio exequente, os credores que tenham já um processo de execução onde tenham outras penhoras sobre o mesmo bem, e os familiares do devedor também pode adjudicar o bem, certo? Familiares apenas em linha reta, tá? Então só pode ser, né, companheiro ou cônjuge, ascendente e descendente, certo? Então esses também poderão adjudicar o bem. Nesse caso, né, quando há aí outras pessoas que irão que terão interesses em adjudicar o bem penhorado, né, como é que fica a situação? Veja, se eu tenho mais de um pretendente na adjudicação do bem, o juiz ele deve promover uma licitação entre os interessados. E aquele que pagar, né, o maior valor, ele vai ter preferência, tá bom? Se forem iguais os valores, certo? Então terá preferência aquele que realizou a primeira penhora sobre o bem, tá? E em se tratando de iguais valores com familiares, aí o legislador ele protege a família, né? Ele diz que o bem deve ficar com a família, logicamente pagando-se o preço em juízo, certo? Essa é a possibilidade da adjudicação, né? Mas pode ser que a parte, né, o exequente ele não tem interesse de adjudicar o bem, familiares não têm interesse em adjudicar o bem, e o que é que eu faço agora? Eu vou alienar, eu vou vender, certo? Lembrando, como eu disse inicialmente, essa alienação ela pode ser por iniciativa, né, do próprio exequente, tá? Nessa iniciativa, o exequente ele pode trazer, né, chamar um corretor para intermediar a negociação, certo? Desde que esse corretor, né, ele esteja credenciado perante o tribunal competente. O tribunal ele também pode trazer normas específicas a respeito da alienação por iniciativa própria, certo? E sempre que, né, na localidade não tiver um corretor credenciado pelo Tribunal de Justiça, aí o juiz pode aceitar a nomeação de outro corretor, desde que esse corretor ele tenha pelo menos 3 anos de experiência,
certo? Então aí seria possível desde que ele tenha aí esses 3 anos de diferença, certo? Então essa alienação, né, ela pode se dar, né, pelo próprio exequente que tenta vender o bem, né? Não sendo possível, aí a gente vai para o leilão judicial, ou seja, não tendo interesse não havendo interesse em adjudicação e alienação por iniciativa própria, certo? Então a gente vai agora passar para o leilão judicial, é o que resta, né? Então o leilão judicial, né, o bem penhorado, ele vai ser vendido em asta pública e o juiz ele vai nomear o leiloeiro. Esse leiloeiro, tá, ele pode ser também previamente indicado pelo exequente. Então o leiloeiro ele pode ser indicado pelo exequente, caso não seja indicado pelo exequente, aí é nomeado um leiloeiro da confiança do juiz. E o nosso CPC ele dá a prioridade ao leilão judicial de forma eletrônica, certo? Ele diz que sempre que possível, né, o leilão ele deve ocorrer de forma eletrônica, né? Essa alienação judicial em asta pública por meio eletrônico. Inclusive o CNJ ele tem regulamentação específica, né, de como deve ocorrer aí esse leilão pela via eletrônica. O leilão ele também deve ter ampla publicidade, né? Como é que se dá essa ampla publicidade? Com o edital, publicação de edital em diário oficial. Nele eu devo conter, tá, o bem, o valor da avaliação, onde será realizado o leilão, certo? Quem é o leiloeiro. Então existem alguns requisitos específicos ali para constar naquele edital para que se dê a ampla publicidade ao leilão judicial, certo? Se no local não tiver como se realizar, né, o leilão eletrônico, então o leilão ele pode ser presencial, né? É apenas uma prioridade trazida pela lei do leilão eletrônico. Ele pode se dar, né, ele pode se dar presencialmente, né, sem nenhum problema, tá? Veja, quando vai a leilão, né, quando o bem ele vai a leilão, certo? Então lá na asta pública eu vou ter a data do leilão, certo? E é do primeiro leilão e do segundo leilão, certo? Então é possível a realização de 2 leilões. Então é realizado um primeiro leilão, certo? No primeiro leilão ele não pode ser vendido por valor inferior ao da avaliação, tá? Então o primeiro leilão não pode ser vendido por valor inferior ao da avaliação. E no segundo leilão, Bruno, no segundo leilão, tá, ele pode ser vendido por um valor abaixo da avaliação, desde que não seja considerado um valor vil. O Código 73 ele falava, né, não pode ser considerado um valor vil, não pode ser vendido, né, não pode ser arrematado por um valor vil, e não definia o que era o valor vil, e isso ficava a critério, né, ficava a critério aí do juiz. O que é que o nosso Código de Processo Civil ele determina? Ele determina o seguinte, ó, olha, tu vai ter juiz que quando na formalização do edital para dar publicidade ao leilão, tu deve indicar qual é, né, o valor, até onde, né, o valor em que os lances poderão ser oferecidos para arrematação. Tá? Então, ou seja, abaixo daquele valor que o juiz determina, aí seria considerado um valor vil. Então a regra é essa, né? O juiz está lá, vai preparar o edital e junto à secretaria, e na secretaria, né, quando estiver sendo preparado o edital, o juiz ele deve indicar, né, o valor mínimo para arrematação. Abaixo desse valor mínimo para arrematação, então a gente trabalharia aí com o valor vil. Sendo que, né, se o juiz ele deixa de indicar, né, o valor vil,
Aí o CPC agora ele traz, ele diz o seguinte: se o juiz não indica, primeiro eu devo, né, deve ter prioridade a indicação do juiz. O juiz é que deve indicar, né, qual é o valor mínimo para arrematação. Se o juiz não faz isso, não existe essa informação no edital, então entende-se que o valor vil é o valor inferior a 50% do valor da avaliação do bem, né? Então seria aí 50%, né, abaixo da, quer dizer, abaixo de 50% do valor da avaliação do bem, tá? Tem que ser pago à vista? Sim, né? No leilão o pagamento ele deve ser realizado, o pagamento ele deve ser realizado à vista de uma vez só. Então não pode de maneira nenhuma haver o parcelamento desse pagamento. Pode, mas para que alguém, né, venha a oferecer a arrematação do bem de forma parcelada em prestações, tá? Isso deve ser oferecido até o início do leilão, tá? E ele não suspende o leilão. Então, eu não tenho interesse, não tenho como, imagine, né? Eu tenho interesse no bem, mas eu não tenho interesse de comprar à vista. E eu queria parcelar. Então eu vou oferecer um lance, certo? Informando as minhas condições de pagamento, tá? do parcelamento. E eu devo oferecer esse lance até o início do leilão. O leilão vai ser suspenso? Não. Ocorre o leilão porque a preferência de pagamento à vista. Ninguém ofereceu a possibilidade de pagamento à vista. Então, o juiz possibilitará, né, o leiloeiro, ele considerará arrematado, né, pelo aquele que ofereceu o valor a ser pago em prestações, certo? Então, é até o início do leilão, certo? Que deve ser oferecido esse valor de forma parcelada. Importante, tá? Para parcelar o valor da aquisição do bem, né, para que você possa distribuir em prestações, você deve depositar, tá, uma entrada de pelo menos 25%, mínimo 25%, tá? Pode ser mais, pode ser mais, não pode ser menos, mínimo de 25%. E o restante você pode parcelar em até 30 meses, tá? Vou realizar aí o pagamento em até 30 meses. Se houver, né, se o bem adquirido, na verdade, ele for um bem móvel, você vai ter que garantir a aquisição, né, parcelada, prestando uma caução idônea, certo? Se o bem ele for imóvel, aí constitui-se uma hipoteca, uma garantia, né, de que haverá resolução dessa aquisição do produto, já que o parcelamento ele pode ocorrer em até 30 vezes, certo? Outro ponto importante é que, como haverá esse parcelamento, quando eu vou oferecer minha proposta até o início do leilão, né, eu devo indicar também, né, o prazo, quantas vezes eu estou querendo parcelar, e qual será o indexador de correção monetária, certo? Qual será aí o indexador de correção monetária? Bruno, foi pago 25%, já na primeira parcela o adquirente atrasou o pagamento. Ele atrasou? Já incide multa legal de 10%. Então, além dos índices lá de correção monetária, juros, tá? Vai ter uma multa de 10%, certo? E essa multa de 10%, ela não recai apenas sobre o valor da parcela, tá? Ele recai sobre o valor da parcela mais o que falta pagar. Então, se eu atrasei na primeira e eu vou dividir em 30 vezes, então eu vou pegar o somatório das 30 prestações e somar aí 10%. Se eu já paguei 20 e está faltando 10, tá? E
atrasei, então vou pegar essa parcelinha atraso, as 10 que estão faltando, soma o valor, 10% em cima. Então ele não é só sobre o valor da parcela, certo? Também em caso de inadimplemento, surge aí uma possibilidade para o exequente. Ele pode, tá, pedir a resolução da arrematação, a arrematação, né, será resolvida, ou pode ele também, se preferir, executar diretamente o adquirente do bem, tá? Ele não precisa ingressar com o novo processo de execução. Esse pedido de execução ele vai ser feito nos próprios autos, tá? No próprio processo onde se deu a arrematação, certo? Se houverem iguais, mais de uma pessoa ofereceu, né, a proposta em parcelada do bem, né? Não houve lance em leilão e a gente vai ver as condições de parcelamento. Quem é que tem preferência? Vai ter preferência, né, aquela que for em valor mais alto, tá? Se os dois, né, as duas propostas, três propostas, né, elas foram oferecidas em mesmas condições, né, nos mesmos valores, aí nesse caso, tá, o juiz ele deve dar preferência a quem ofereceu a primeira proposta, tá? Ele vai dar preferência a quem ofereceu a primeira proposta, tá? Bruno, o exequente não teve interesse de adjudicação, não teve interesse de alienação, foi para leilão judicial e o bem não foi vendido. Tem bem que é encalhado para vender, né? E aí volta tudo ao começo. Abre-se uma nova oportunidade de adjudicação. Na verdade, né, faz-se uma nova avaliação do bem, abre-se uma nova oportunidade de adjudicação, certo? E não sendo possível, não tendo interesse, aí volta a possibilidade de um futuro leilão. É o famoso, né, você ganha, mas não leva. Então é a dificuldade que a gente tem aí nos processos de execução, é o momento de adjudicação, se o bem ele não for um bem cujo haja uma comercialidade, né, dele, ou seja, é fácil de vender. Então existe esse risco, tá bom? Fica faltando agora só o nosso último vídeo, que é sobre as defesas do executado. Parar aqui.